Mas em relação ao Crespo, eu tô ansioso. Eu até queria que vocês comentassem sobre isso, porque o Crespo teve uma curta passagem, foi vitoriosa no primeiro semestre, tirando o time da fila, mas também a gente sabe todos os problemas que o São Paulo teve com ele no Campeonato Brasileiro, né? Todo mundo sabe que o calendário, jogos a cada 3 dias, foi um problema para a comissão técnica do Crespo, e eu tô curioso para saber se ele aprendeu a lição, como que ele planeja administrar o calendário. São Paulo tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Brasileiro. Então, me deixa um pouco receoso também em relação a isso, né? Teve um detalhe na gestão do Crespo, quando eu estava relembrando hoje, né? Que ele também contou com todo um caos gerado pelo Daniel Alves, né? Daniel Alves deixa o São Paulo no momento da briga pelo título do Paulista, para as Olimpíadas, que ele foi? Olimpíadas, né? Aí começa esse papo de rescisão. Lembra aquela coletiva que chamaram para rescisão do Daniel? Então, assim, foi também um negócio ali que ele teve que lidar, né? Sim. Pois, e assim, teve também lesões, né? Porque na época, assim, pra gente recapitular, né? O São Paulo tinha perdido o Brasileiro de 20, daquela entregada, né? Terrível, São Paulo à frente, a mão no título, entrega o título. Aí entra a gestão nova do Casares, troca o Alexandre Pássaro, tira o Raí, tira toda aquela galera que estava gerindo o clube, que era talvez a relação de confiança do elenco com diretoria. Aí se quebrou algo ali. Quando troca-se o treinador, que sai o Diniz, entra o Crespo e tal, a ideia e pelo menos os recados que eram dados na mídia era que assim, o Paulistão, a gente precisa ganhar um título. A gente precisa limpar um pouco a barra do que ficou. E também a questão política, né? Pô, a minha gestão tem que começar com um título, tem que começar vitoriosa. Então o Paulistão era encarado como Copa do Mundo, se falava, né? E o Crespo cumpriu, assim, claro, não é uma coisa que assim, então vou cumprir, vou ganhar o título. Não é imponderável, né? Mas o São Paulo ganhou. E aí o questionamento da época era que a preparação física estava exigindo muito dos jogadores, sendo que eles já tinham vindo de uma emenda de Brasileiro e Paulista. E aí, na sequência daquilo, o elenco não teria aguentado e entrou em atrito com a comissão técnica. Teve a evolução do Crespo. São 5 anos, talvez, né? Que a gente está falando aqui. 4 anos, né? De 21 para 25. 4 anos. A gente espera que ele tenha evoluído taticamente. Mas ele, nesse meio tempo, ele ganha uma Champions lá na Ásia. Com todo respeito, é outro nível, né? E tal. Mas consegue mostrar algum trabalho. E aí, pergunto pra vocês dois, né, no caso. A gente tem aí um cenário onde você tem o Crespo um pouco mais maduro em relação ao que era, já sabendo onde ele tá pisando, porque ele sabe essa diretoria também como trabalha, ou como o clube funciona, mas ele tem um elenco melhor, né? Acho que eu fico imaginando a ligação do Oi Sumido, como foi. Putz. Mas eu acho que pensando no geral, era a melhor opção do mercado, talvez, você não acha, Marcos? Eu acho que não havia muitas opções. O São Paulo também não está numa posição de trazer um grande nome pagando um absurdo, porque a gente sabe todas as limitações de orçamento que o clube tem para a temporada. Agora, o Crespo, ele teve sucesso, ele continuou conquistando, ele teve um grande feito, que foi ter conquistado a Champions da Ásia. Mas ele também estava trabalhando em países nos quais o calendário não exigia como exige o calendário do futebol brasileiro. Ele ainda não teve a oportunidade de lidar novamente com aquilo que ele teve de lidar no São Paulo. E ele vai lidar novamente com aquilo que talvez foi o fantasma dele, justamente no clube que ele acabou não tendo sucesso por causa disso. Então, eu espero que ele, desta vez, consiga manejar melhor. O São Paulo deve recuperar a maioria dos jogadores lesionados durante essa pausa, né? Com exceção do Calleri, a expectativa, pelo menos, é que todos os outros já estejam de volta para as fases mata-matas. Mas é importante que, mais do que tempo para trabalhar com o elenco, coisa que o Crespo vai ter, como ele vai lidar com essa loucura de calendário, né? Uma coisa que eu tô curiosa pra ver é porque nessa época de suposições de rede social, né? Todo mundo acha muita coisa. Existe gente que acha que o Rian não joga porque querem que venda. Existe gente que acha que o Ferrarese tá ali porque a diretoria não tem dinheiro pra comprar ninguém ali. Sabe, existem essas teorias, né? Não, o Casares que manda. E agora a gente vai descobrir isso, né? Sim. O que é a opção do
provavelmente esqueci o nome do Zubeldia. Do Zubeldia, e o que se de fato ele era obrigado a fazer alguma coisa, né? Eu acho que vai ser isso é uma das minhas curiosidades, assim, de entender, sabe? Porque assim, é uma contradição, né? Se você precisa vender, e é outra coisa que eu acho errada, né? Você chegar e falar pro mercado, ó, a gente precisa vender, a gente precisa fechar uma meta. Você tá mostrando que você tá passando pires na mão. Né? Exatamente. Você tá passando chapéu. E aí você desvaloriza as suas vendas, né? Vai tomar canelada. Vai. O pessoal vai oferecer lá embaixo. Você lógico. precisa vender? O menino que vale 50, eu dou 25. Você tá dando esse atestado pra rua, né? Pro mercado. E aí, é meio contraditório. Se você precisa vender, você tem que pôr pra jogar. E ao mesmo tempo o São Paulo não colocava. Aí fica aquela dúvida, né? Infelizmente, a torcida ela se dividiu em 2 polos, né? Como tudo nesse país, né? Os que amam o Zubeldia e os que odeiam. Os que amam falam, pô, mas o Zubeldia, ele de fato, ele teve muitos desfalques médicos, né? Muita gente ficou de fora. As estrelas não jogaram o quanto poderiam jogar nos momentos decisivos. A diretoria não traz reforços de qualidade. Beleza, são temas compreensíveis. Os que odeiam o Zubeldia falam, com razão também, não tem um padrão de jogo. Você vê um time bagunçado. Você vê dobra de lateral em todo jogo, que era uma solução paliativa virando padrão. O time tinha melhorado com 3 zagueiros, depois voltou para o que era no Paulista. Não consegue se impor dentro de casa, perdeu o fator Morumbi. Então você tem argumentos bons dos 2 lados, né? Mas o fato é que, no fim das contas, ele que pediu demissão. Sim. Né? Então não tem muito o que se fazer, porque ele mesmo viu isso, né? E é curioso, porque você falou do que as pessoas que gostam pensam e as que não gostam pensam. E no fim dá pra você pensar as 2 coisas. Porque quem não gosta provavelmente concorda com o que as pessoas que gostam pensam. Do tipo, caramba, o tanto de desfalque. E vice-versa, né? É um Enfim. delírio, né? Exatamente. Né?